Todo filme de espionagem tem uma cena que eu acho a cena favorita. É aquele momento em que a equipe de suporte do herói, né, do agente secreto, equipa ele para o conflito culminante do filme, para o conflito final. Eu acho que todos nós reconhecemos provavelmente a cena. Há uma sala privada onde o agente herói está. Ela pode ser o quê? Vários andares abaixo de um prédio, 10 andares, ou uma caverna que é acessada por um elevador que leva ele lá para o subsolo, não é? de um lugar onde só essas pessoas têm acesso. Ou pode ser também uma suíte na cobertura de um luxuoso hotel em Dubai. E o que acontece é que a equipe de gênios tecnológicos informa ao herói sobre todos os dispositivos e todas as armas que eles construíram sob encomenda para ele. E normalmente é algo assim, eles começam a mostrar os dispositivos para o herói e dizem: olha, essa caneta aqui, a sua caneta, se você clicar ela aqui no topo, ela vai disparar gás lacrimogênio. E esse cinto aqui que nós fizemos, se você pressionar a fivela, esse cinto vai disparar dardos tranquilizantes. Esse óculos especial, ele parece um óculos comum, mas ele tem lentes com visão noturna, que vai permitir você enxergar no meio da escuridão. Ou então eles vão dizer: aqui no seu paletó tem esse botão, e se você puxar o botão, ele vai liberar um paraquedas, se você precisar. Normalmente nos filmes, essas cenas elas são dadas com certa brevidade e certa tensão nessas instruções, porque isso reflete a pressão do momento já crucial, né, do clímax do filme. E não há muito tempo a perder. As explicações não podem ser dadas lentamente. E a tão esperada batalha final, né, no clímax do filme, está se aproximando em breve. Então as informações nunca são com calma, elas sempre são com uma certa tensão. E nós que estamos na plateia, num cinema ou em casa, os nossos nervos, como membros assim da audiência, são contrabalançados por nossa garantia de que aquela equipe de gênios tecnológicos que trabalham para aquela agência, eles previram e abordaram de uma maneira criativa todas as ameaças que o agente secreto ou o espião pode se deparar, e eles pensaram num dispositivo para cada situação. Então há um tom sério, mais moderado e ao mesmo tempo poderoso. E ao testemunharmos a exibição daqueles gadgets e essa cena diante de nós, ela tem um propósito específico no filme. Nos dá confiança de que o herói, o nosso herói, não é? O agente, o espião, vai poder superar ou pode superar qualquer coisa que surgir no caminho, que todas as dificuldades foram pensadas. Não é? Então a cena de espionagem favorita de filmes assim serve para nós como um paralelo, aproximando a uma passagem bem conhecida de todos nós e fundamental na nossa vida espiritual, que fala sobre toda a armadura de Deus, que é o texto de Efésios 6, de 10 a 18. Essa passagem
do apóstolo Paulo, ela serve a um propósito semelhante para o seu público original e para nós, como a cena de filme de espionagem de agente secreto que nós estávamos vendo, a saber, dar confiança de que Deus nos equipou totalmente para qualquer batalha espiritual que a gente venha a enfrentar em nossa vida. A passagem aqui em Efésios 6, ela vem em uma parte semelhante da carta, como é a cena favorita desses filmes de espionagem, ela vem um pouco antes do final. Normalmente aquelas cenas de filme de espionagem, ela vem um pouco antes do final, um pouco antes do clímax do filme. Aqui em Efésios, essa passagem também vem um pouco antes do final já. Na carta aos Efésios, as verdades profundas doutrinárias, talvez as mais profundas da Bíblia, estão nos capítulos de 1 ao capítulo 3 e fornecem para nós uma base, uma série de mandamentos nos capítulos 4 e 6 tem como base essas verdades profundas do capítulo 1 ao capítulo 3. E os mandamentos então alcançam o auge máximo na última metade do capítulo 6, quando Paulo chama os crentes efésios para colocar então finalmente toda a armadura de Deus. Então você pode ouvir o ritmo e a progressão dessa conversa pré-batalha, como é lá no filme, e seus paralelos com a cena desses filmes de espionagem. Primeiro, o apóstolo Paulo ele exemplifica a situação e explica que eles enfrentam uma batalha cósmica que requer uma armadura espiritual completa para que eles possam permanecer firmes nessa batalha. Ele diz, finalmente, seja forte no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir às maquinações do diabo, porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos, sobre as trevas presentes no nosso mundo. Nós lutamos contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, participado de toda a batalha, permanecer firmes. É o verso de 10 ao verso 13. Então, Paulo tendo estabelecido o grande escopo da cena, Paulo então começa a detalhar quase no sentido de marcadores as armas espirituais específicas que os efésios têm que usar. Paulo não permite nenhuma tangente teológica nesse ponto da carta. Ele está sendo direto, dando as instruções finais para o grande embate. O tom é comparativamente curto, transmitindo a ideia de urgência, como aquela cena que nós vimos que antecede a luta do agente ou do espião com o vilão. Então, Paulo diz, levantai-vos, pois tendo colocado o cinto da verdade e colocado a couraça da justiça e como sapatos para os pés, colocando a prontidão dada pelo evangelho, o evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé com o qual você pode extinguir todos os dardos inflamados do maligno, do diabo, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todos os momentos no Espírito, com toda oração e súplica. Então, por último, Paulo os chama para manter em mente
todo o restante da equipe, coordenando com eles, Paulo coordena como eles devem se apoiar em suas diferentes posições. Não é? Então ele diz, para tanto, fique alerta, com toda a perseverança, suplicando por todos os santos, e também por mim, para que palavras me sejam dadas, abrindo ou ao abrir da minha boca com ousadia, para proclamar o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador em cadeias, para que declare com ousadia como eu devo falar. Então Paulo deixa claro que ninguém luta sozinho. A batalha de cada pessoa faz parte de um esforço coordenado. Então, nessas 3 sessões, você tem o cenário da cena, o detalhamento da armadura e o chamado para perseverar e orar uns pelos outros. Então, essa passagem bem conhecida sobre guerra espiritual, ela é precursora da clássica cena de espionagem com aquele tom de impacto. É exatamente a mesma coisa. E à medida que nós exploramos o paralelo entre essa passagem e a cena de espionagem, nossa familiaridade com a cena de espionagem pode muito bem nos ajudar a entender melhor a passagem de Efésios. E por meio dela, entendermos a guerra espiritual que nós enfrentamos. Então, seguindo esse paralelo entre as duas coisas, Deus é o gênio criativo e todo-poderoso que equipa os crentes. A confiança que, naturalmente, nós temos na equipe técnica do herói espião, daqueles cientistas que criaram aqueles dispositivos, nos lembra que devemos ter ainda mais confiança em nosso Deus, que nos prepara para a batalha. Não é? Porque muito maior do que a equipe de gênios tecnológicos que criou os dispositivos para o espião, nós sabemos que Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, é que nos equipa para a batalha. Algo muito maior. Ele tem infinito poder e ele tem infinita sabedoria para nos fornecer tudo o que nós precisamos para a batalha. Ele tem, Deus, um conhecimento perfeito do futuro e é o único que pode realmente antecipar todas as situações, e é o que ele tem feito, ele tem antecipado. Lá no filme, os cientistas eles criam aqueles dispositivos antecipando problemas, mas eles não têm certeza se vai acontecer. No nosso caso, não é assim. Então, por mais impressionante que seja a equipe de tecnologia do herói espião, do herói agente, nosso Deus supera essa equipe tecnológica infinitamente mais ao nos dar a nossa armadura, as nossas armas. E a gente deve lembrar das credenciais daquele que nos deu nossas armas espirituais, para que a gente possa usar essas armas adequadamente, confiando completamente nela. Já outro insight que nós recebemos da cena desses filmes de espionagem é que nós precisamos usar todas as armas no seu tempo certo. Nenhuma arma é supérflua para o espião ou para nós. Quando a gente vê na cena do filme as armas sendo apresentadas ao herói espião ou agente, nós já sabemos que ele terá que usar aquelas armas. Não é? Nós podemos não saber quando eles vão usar as armas, mas sabemos que ele vai ter que usar as armas, e é por isso que aquela cena foi preparada para nós. Então, se ele recebeu 6 armas, não é? E se durante a cena a gente viu que ele usou 5, mas não a 6ª, então nós já antecipamos ansiosamente que vai acontecer um momento crucial em que a última arma será usada e será eficaz. Então, da mesma forma, nós podemos esperar nessa batalha espiritual usar todas as armas da armadura espiritual
que o Senhor nos dá. E com ela nós sabemos que venceremos. Nós podemos ter apertado já o cinto da verdade ao lermos a Bíblia diariamente. Podemos ter colocado a couraça da justiça ao confessar nossos pecados, confiantes de que fomos justificados pela justiça perfeita de Cristo e não a nossa, como Romanos 3:28, por exemplo, ensina para nós. Nós já podemos ter calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ao perdoarmos os outros, assim como Deus em Cristo tem nos perdoado, como Efésios 4:32 diz. Mas talvez tenhamos que erguer o escudo da fé, extinguindo os dardos inflamados do maligno que vem sobre nós, vem como? Na forma de falsas acusações ou ameaçadores temores do futuro, tentando gerar ansiedade, medo e falta de confiança e paz. Então existe uma parte da armadura espiritual que nós ainda não usamos. Seja qual for, nós devemos procurar ansiosamente usá-la, não é? Antecipando a situação para a qual aquela arma, aquela parte da armadura foi projetada, esperando que nos leve à vitória. Então, o paralelo com aquela cena de filme de espionagem também nos ajuda a entender a natureza dessas armas. Certamente a gente reconhece o contraste entre a armadura do espião lá, né, do filme, e a nossa. Uma é física e a outra é espiritual. No entanto, há uma grande semelhança entre elas. Ambas consistem em armas secretas, armas discretas em sua aparência. O inimigo do espião ou do agente secreto, ele não se sente ameaçado pelo que parece ser apenas uma caneta, pelo que parece ser apenas um cinto, ou um botão, não é? Mas se ele soubesse, ele deveria se sentir ameaçado. Da mesma forma, a armadura espiritual parece comum em comparação com o que Deus pode fazer através daquela arma ou por meio dela. A oração, por exemplo, fiel, pode parecer uma mera conversa, uma arma disfarçada, porque ela pode parecer uma mera conversa, mas ela pode mover montanhas, como está em Mateus 17:20. E uma arma que pode mover montanhas é uma super arma. O Evangelho da Paz, ele pode soar como meras palavras, mas pode tirar almas do inferno e transportar alguém do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele pode transformar inimigos em amigos, como está em Atos 9, de 1 a 19, Atos 16, 25, 34. E a palavra de Deus, ela pode parecer algo meio abstrato, mas Deus a chama de a espada que pode dividir ossos e medula, em Hebreus 4, verso 12. E isso é uma imagem surpreendentemente física, que implica um impacto significativo no mundo físico. Então, o eufemismo semelhante que vemos na armadura do espião e na armadura espiritual do crente serve como um aviso. Nós não devemos permitir que as aparências nos levem a subestimar a capacidade da nossa armadura espiritual. Como alguém pode subestimar a caneta lá do espião, o cinto, a abotoadura. Então nós não devemos permitir que as aparências nos levem a subestimar a capacidade poderosa da nossa arma espiritual. Portanto, nós comparamos o quê? O tom da cena de espionagem ao de Efésios 6, de 10 a 16. Nós comparamos o gênio da equipe de tecnologia com o nosso Deus totalmente sábio que preparou as armas para nós. E o conjunto de armas secretas de espionagem para
em comparação com toda a armadura de Deus. Mas ainda falta uma comparação final. É aquela entre o espião, o agente, herói e nós. Nós começamos por reconhecer que aqui nós temos algo que se divide em duas coisas. Existem dois tipos de heróis, espiões e agentes secretos. Há de um filme de ação sério e há de um filme que é uma comédia. Então pense em 007, não é? Um grande agente incrível. Ou então um inspetor Clouseau. São diferentes. Ethan Hunt ou Johnny English são diferentes. Por quê? Porque um é esperto, sabe lutar, é suave, é discreto, é totalmente competente. Já o outro é uma completa piada. A gente poderia dizer que o outro é uma piada esperando acontecer. Mas em ambos os filmes, eles ganham. Quem somos nós, então, aqui, nessa parte? Em certo sentido, não importa. Nós ganhamos de qualquer maneira. Essa comparação destaca outra verdade importante para nós na guerra espiritual. Nossa vitória é certa porque Cristo já venceu. É o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 57, Colossenses 2, 15 e Romanos 8, 37 e 39. Então, a nossa vitória não depende de nós em última análise, ou da nossa competência, de qualquer forma que seja. Deus operará soberanamente todas as coisas para a sua glória, seja por nosso intermédio ou apesar de nós. E muitas vezes é apesar de nós, como está em Romanos 8, 28. E ele vai operar todas as coisas para o nosso bem mesmo assim e para a sua glória. Então, embora a gente possa querer ser o 007, nós podemos igualmente nos alegrar em antecipar a vitória se nós seguirmos o inspetor Clouseau, ou se a gente é um agente que é interpretado pelo Mr. Bean. Uma diferença significativa entre esses dois tipos de heróis, espiões, de um filme de ação sério, de uma comédia, é a quantidade de glória que eles recebem. Os heróis competentes, espertos, sábios, eles não recebem nada. Frequentemente, eles são massacrados, ou de alguma forma eles salvam o mundo, mas de uma maneira anônima. Nunca ninguém sabe que esses grandes agentes secretos salvaram o mundo. Talvez sem que o mundo sequer saiba do desastre que eles foram salvos ou poupados pela a ação deles. Em contraste, quando a gente vê esse mesmo tipo de filme, mas que é uma comédia, o espião desajeitado, que faz tudo meio atrapalhado, ele recebe muita glória nesse mundo. Os jornais se gabam das suas realizações com todas as letras garrafais, maiúsculas, e acaba saindo uma foto dele na primeira página, né, como, sei lá, o Agente 86. Nós ficamos surpresos quando a cidade faz um desfile em homenagem e os programas de entrevista na televisão o convidam para serem entrevistados, e ele recebe prêmios e reconhecimentos para a frustração do supervisor, do diretor da agência, que é o único que reconhece a incompetência do espião totalmente desajeitado. Então, fazer uma comparação com a batalha espiritual fornece um aviso útil aqui contra a busca de glória nesta vida. Aqueles que recebem a glória nesta vida por vitórias espirituais podem ser associados a tolos. Aqueles que renunciam à glória nesta vida podem desfrutar de um vínculo que nós podemos dizer um vínculo invisível com os competentes, reconhecendo que a falta de glória mundana apenas aumenta sua honra. Então, o tópico da batalha espiritual pode nos intimidar. E às vezes, tanto intimida que turva o nosso entendimento do ensino da Bíblia sobre
esse assunto. Então nós vamos usar uma cena de espionagem clássica para nos ajudar a entender, a desfrutar de Efésios 6, de 10 a 18. Para quê? Para que possamos entrar na batalha espiritual com clara confiança no Senhor e humildade quanto ao nosso papel na história. Com tais atitudes devidamente acertadas, alinhadas sobre Deus e sobre nós mesmos, nós podemos descobrir que Efésios 6, de 10 a 18, torna-se uma das passagens favoritas para ler, estudarmos e nos prepararmos, repetidamente estudando, enquanto nos preparamos para a batalha espiritual na vida cristã, tendo a vitória garantida pelo poder invencível de um Deus soberano. Vamos lá, vamos para a batalha, sem esquecer nenhuma peça da nossa armadura. Amém, queridas. Amém.